foi moldado para servir a Deus. Aceitando sua missão, dia 29. Isso, dia 29. Bora. Demorou. Aí eu tô toda... Carmo. Sim. Porque aqui tem uma frase também que diz aqui no livro, né? O que Deus disse a Jeremias, já para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para a obra especial. Você foi posto...
Era isso que eu ia comentar. Quando tu entende que quando a gente aceita Cristo, a gente fica naquele deslumbre e a gente pensa que é pra gente. Né? A gente está tão envolvido com o primeiro amor, que é o primeiro, é pra gente aquilo, é a nossa salvação, é o nosso, né? Mas a partir do momento que tu vai te aprofundando na palavra e vai buscando conhecimento e amadurecimento que o Lindenberg falou, tu vê que não tem nada a ver sobre nós. Que para nós, como eu já comentei, já dei um testemunho uma vez, para nós são presentes que o Senhor nos concede. Mas assim, o alvo maior é o serviço do reino. E aí as pessoas, muitas vezes, a gente vê nas igrejas, em comunidades de fé, como o Lindenberg fala, assim, e as pessoas estão tão focadas no ministério, que querem tanto participar de um ministério, às vezes até em liderança, mas quando a pessoa tem o entendimento de que ministério nada mais é do que serviço, que ministério não é status, ministério é serviço. E aí, quando cai essa ficha, já nem todo mundo quer ministério. Porque e assim, só para concluir, assim, exato. Só para concluir, exato. Porque o servir é a abnegação da tua vontade. O servir não é o que tu quer fazer, é o que tu precisa fazer. Tá. Servir é o contrário? Ser uma bênção. E para mim gera um peso de responsabilidade muito grande, né? Porque assim, ó, o Senhor te chamou para te abençoar, para te salvar, para te remir, para te tudo, mas Ele também quer que o teu serviço. Porque é que nem na palavra diz da árvore que não dá fruto. Né? Porque a árvore que não dá fruto, não adianta, ele te chamou, ele te colocou na videira, ele te enxertou na videira, e aí ali tu tá salvo. Mas se tu não produzir o teu fruto, ele vai te arrancar. É o que diz a palavra. E não adianta passar pano e dizer, mas eu sou boa, eu não faço mal para ninguém, eu aceito Jesus, eu tenho fé em Cristo. Mas se eu não sirvo, eu vou ser arrancada. Porque é corrida. Exatamente. Foi salvo. Ah, É que nem eu estava lendo. Então, assim, ó, eu estava relendo agora. Eu estava lendo uma partezinha de Provérbios ali, que fala da sabedoria, que ontem o pastor Messias falou da sabedoria, né? De que adianta tu ter o entendimento e o conhecimento
a sabedoria para aplicar, não te adianta de nada. Ou tu vai aplicar para o caminho errado, ou tu vai edificar a ti mesmo. É que nem falar em línguas. Se tu só fala em línguas para a igreja, tu não está edificando a igreja, tu está edificando a internet. Então, o que adianta eu ter um dom se eu não exerço ele? Se eu não dou frutos nele? E às vezes é fácil falar, mas às vezes, eu já comentei isso com o Lindenberg, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, é movido a fazer, e muitas vezes, por causa assim, de julgamento, por temor de julgamentos alheios, a gente acaba não fazendo. É verdade. Acaba se eximindo. Diz, eu não vou fazer isso, o que a pessoa vai pensar, né? Vou falar tal coisa para a pessoa, será que ela vai pensar que eu estou sendo soberba, que eu tô... Sei lá, né? A gente passa por esse monte de questionamento. E a gente, às vezes, se exime daquilo que o Senhor pediu para a gente entregar. Né? E isso eu falo porque isso acontece comigo, eu já comentei isso com o Lindenberg. Às vezes tu não quer ser, mas não é nós, né? Não é sobre nós. Aí, se o outro entender errado, o problema é do outro. Mas aí a gente entregou o que a gente tinha que entregar. Porque é muito mais fácil eu ser rejeitada pelo outro, é mais tranquilo eu ser rejeitada pelo outro, do que eu ser rejeitada lá por Jesus. Não, o dia que eu chegar, eu não te conheço. Eu não te conheço, eu te pedi para fazer isso, tu não fez, eu te pedi. Porque isso é muito bom. Não, eu tenho porque o Senhor, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não precisa que a gente faça. É um privilégio a gente fazer. Né? É um privilégio. Só que, às vezes, a gente se resguarda desse privilégio. Porque ainda a gente está na carne. Porque ainda... Exato. Lindy, se a gente for para a palavra, agora me veio isso assim na mente. Toda a palavra, todo homem, toda mulher de Deus levantada, todo relato na palavra, em personagens, né, em qualquer personagem natural, foi para fazer algo. Deus chamou, Deus levantou para cumprir as promessas dele, foi para fazer alguma coisa. Né? Do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê isso, o Senhor usando de homens e mulheres para estabelecer o reino, para anunciar o reino, para levantar a nação, sabe? Para salvar outra nação, tipo Jonas, que ele foi lá e mandou Jonas lá em Nínive. Ele sempre vai, todo o relato de personagens na Bíblia, isso me veio agora na cabeça. Que eu lembro, não sei se tu lembra de algum outro, que foi usado sem essa finalidade de fazer algo para o serviço do reino. Né? Os profetas, os missionários, os evangelistas, os apóstolos, todos eles foram chamados e levantados. Esther foi levantada para salvar a nação naquele momento. Todos, né? Foi levantado com um propósito, para serviço. E todos tiveram que deixar algumas coisas, né? Porque aqui no nosso livro, inclusive, tem aquela parte aqui na minha página, está 281, mas está lá no serviço e importância, está no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, tá? Serviço e importância, que fala sobre aqui, né, que ele faz uma pergunta, né?
Se você está envolvido em um serviço ou ministério, que desculpa tem dado, né? Porque aí fala, né, que Abraão era velho, Jacó era inseguro, né? E eles foram todos usados, né, por Deus, né? Mas todos tinham algo que, né, que impediria, no caso, né, de servir, né? Exatamente. Moisés gaguejava, isso. Uhum. Sim. Isso é muito poderoso. Na verdade, se une as duas coisas, né? Vai ter choro. Na verdade, o que eu li antes e o que tu leu, um complementa o outro, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Não é? E a gente fica. As desculpas. E a Não dá. E a desculpa a gente pode associar na palavra como quando o Senhor diz pra gente, né? Busque primeiro o reino. Mas Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, a gente às vezes busca de maneira errada. Não que não seja ilícito a gente trabalhar, cuidar do filho, né? Preparar nossa aposentadoria, isso tudo é lícito. Mas não Mas pode eu ser acho assim também, ó, Lu, Berg tem aqui a outra moça, a Fátima, né? Ao mesmo tempo que tu vai arrumar uma desculpa, que tu pensa numa desculpa, o Espírito Santo vem e te culpa, faz tu sentir aquilo e tu desiste daquilo ali. Não é que ele te culpa, não é que ele te culpa, ele te constrange. Exatamente. Se tu pensa em fazer, tu acaba não fazendo porque você mesmo cai em si pelo Espírito Santo. Opa, não é por aí. Não vai por esse caminho, entende? Aí a gente vai, a gente entra na desobediência. Isso. Aí tu dá o passo atrás. Aí, não vou fazer isso, não posso fazer isso. Ao mesmo tempo, se isso passou pela tua mente, tu vai desistir, porque o Espírito Santo está em ti. Sim. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos e erramos e pecamos. Entende? Mas e também egoísta. Aí, ao mesmo tempo, tu crê na palavra, tu tem o Espírito Santo. É a luta, né? É a luta, exatamente. É isso aí. O raciocínio é esse aí. É a luta. É a luta, porque exatamente. É isso aí. Chegaram no ponto. O mundo natural, e ainda mais hoje em dia, a gente vê isso muito
mais hoje em dia, hoje está muito mais visível, é cada um por si. Exatamente. Antigamente tinha um ditado que dizia cada um por si e Deus por todos, né? E sem falar no tempo, né? E sem falar no tempo que a gente já viu ali, sobre o tempo, que é tudo muito corrido. E assim, tá todo mundo olhando. Tá tudo sempre ligando aos outros propósitos, né? Tá tudo ligado aos outros propósitos anteriores. Exato, e tá todo mundo muito corrido, tá todo mundo muito preocupado, porque realmente são tempos difíceis, mas quem está firmado na palavra sabe que vai vir tempos piores. Então, a gente não pode colocar essa desculpa. São tempos difíceis, é correria, é crise econômica, é crise emocional, as pessoas estão cada vez mais individualistas, não se olham mais nos olhos, não se falam mais, às vezes manda uma mensagem e olhe lá, é tudo muito corrido, às vezes não dá para parar para fazer as coisas, mas isso não é desculpa, porque quem está firmado na palavra, isso é o mundo natural. E hoje eu tenho tempo, tá? Acabou minha fisioterapia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu vou olhar aqui que a Milena está botando alguma coisa lá no grupo. Peraí, deixa eu ver o que é. Bom dia. Eu não posso ver porque meu celular está... Não, ela não vai conseguir participar hoje, é isso que ela está dizendo. Olha o meu livro, todo marcado. Tá aqui, né? Forma espiritual, opções de oração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Isso. Meu livro não tem dia 30, tem 29 e depois passa para o 34. Ué? E no 29 diz aceitando sua missão. Tá, e o que diz o próximo título? Formado para servir a Deus. Vê se tu não acha. Pensando como servo. Eu peguei. Não. É. Qual é o 30? Qual é o 30? Nossa! O 34 é pensando como servo. É. É estranho. Na Amazon. Bastante, né? Porque eu procurei e não achei o que vocês estavam falando. Essa nota aí. Para completar. Tá, deixa eu só falar um negócio que eu achei bem interessante, assim, que a forma é a maneira individual para cada um, né? Porque aqui no primeiro parágrafo ele diz assim, ó, Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualidade especial. Alguns animais correm, outros saltam, outros nadam, outros escavam e outros voam.
Cada um tem um papel especial a desempenhar, conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre conosco, seres humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Então, a forma trata sobre isso, assim, cada um de nós vai ter uma forma para servir. Cada um vai ter a sua formação espiritual, cada um vai ter as suas opções do coração. E eu achei muito interessante as áreas de experiência, porque eu fiz uma mentoria um tempo atrás que fala muito sobre isso. Tudo na nossa vida, desde o nosso nascimento, ele vai nos moldando. E a gente, às vezes, a gente escolhe alguma área achando que é a gente que está escolhendo. Mas isso já é direcionado para o Senhor, para Ele te usar naquele local, daquele jeito, daquela maneira que Ele quer te usar. E isso me chama muito a atenção, principalmente na parte da área de experiências, assim, né? Porque isso pode ser profissional, isso pode ser os cursos que tu fez. Todo o teu desenvolvimento, ele vai te levando, te direcionando. Né? Só para fechar o que tu está falando, porque o trabalho da gente, no trabalho da gente, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Verdade. Então, né? Então, ele nos instalou, ele nos plantou ali. Então, assim, algum objetivo tem, porque o Senhor não faz nada por acaso. Não, eu tenho a convicção que o meu trabalho foi Deus que me deu. Foi Ele que me colocou. E aí, e não só o trabalho, né? O trabalho em si bom, é uma situação. É no geral. O moldar. Isso. O moldar do Senhor para que tu quando chegasse... Quando a gente fala trabalho, a gente fala tudo, Lu. A gente fala porque é o dom, é tudo que Deus fez, porque para te exercer aquilo que tu faz. Exato. E assim, aí ele te direciona, né? Ele te direciona para cada área, porque cada um tem uma área específica. Exatamente. Qual parte?
Lindy? No início de Pedro e Paulo também divergiram. Houve momentos. Porque tá tudo bem, exatamente, porque precisa dessa discussão para ajustar as coisas, né? Porque Pedro, se a gente parar para pensar no temperamento de Pedro, né? Pedro era sanguíneo, Pedro era impulsivo. Então, assim, ó, para Pedro era difícil, ele achava que Jesus era pro povo dele, tá acabado. E para ele pensar além daquilo, pela personalidade dele, era difícil. Então, Deus levantou Paulo, que é o apóstolo dos gentios, né? Então, assim, ó, o Senhor, ele sempre vai levar. Tu vai trabalhar numa área e Deus vai levantar para outra. Então, ninguém precisa ter inveja de ninguém precisa ter ciúme de ninguém. Embora a gente queira, né? Ele negar. Embora a gente queira. Verdade. Também tem. Não, eu não sei nem se às vezes é só isso, assim, se sentir melhor. Às vezes a gente está tão eufórico em fazer algo, e não ficar no banco, e não ficar, ser um cliente de banco, que a gente acaba também extrapolando um pouquinho o limite também, né? Porque não é assim, não é nem, às vezes não é nem intencional, mas às vezes você é tão eufórico em fazer, em ajudar, em servir, porque já que ninguém faz, tu vai lá e faz, mas às vezes não é tu que tem que fazer, tem que esperar alguém levantar para fazer, porque, entendeu? Justamente. Isso é bom, e é bom para o reino. Isso é bom e é de Deus também. E é de Deus também. E às vezes eu acho assim, às vezes eu não sei o teu temperamento, né? Mas eu sou mais sanguínea, então eu sou muito impulsiva, assim. Primeiro eu faço, depois eu penso. Agora eu estou tentando. Mas às vezes, se a gente parar para pensar do ponto de vista de reino e do que a gente está conversando, de que Deus quer usar as pessoas, às vezes a gente, agindo assim, a gente não dá tempo para que outra pessoa se levante. Sim, meu amor. Não, eu creio nisso. Só que aí tem que ser ensinada a dar o start, porque senão as pessoas vão sempre esperando que alguém se levante, ou às vezes a pessoa vai ficar assim, ó. Tipo assim, tu tá sempre envolvido, tu vai lá e tu faz, tu mexe. Aí talvez alguém que olhe e diga assim, ai, não vou fazer, porque ele faz bem. Faz bem melhor do que eu, já tá acostumado, fala bem, eu não vou nem fazer. Mas aí se trata do processo da pessoa. Calma. Aí se trata do processo da pessoa, que a gente tem que respeitar o processo da pessoa. Também. A gente tem que também.
É, e a gente, e a gente também tem que ter a gente exato, e aí que entra assim, a nossa parte de transformação também, porque o senhor trabalha com transformação do todo, né? Enquanto a pessoa vai fazer do jeito dela, eu tenho que me segurar, porque não vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito do Lindenberg, vai ser do jeito para o senhor. E às vezes a gente quer impor. Sintetizando. Amém.
Eu tenho. Eu tenho muito isso, de achar que os outros fazem sempre melhor que eu. E isso, pois é. Só tu acha. Eu acho também. Uma coisa, sabe que uma coisa. Exato, é isso que eu ia dizer, exatamente isso. Exatamente. Uma coisa que aconteceu que eu fico pensando, né? Que o Espírito Santo ele dirige todas as coisas realmente. Eu tinha certeza que tu ia me pedir para orar hoje. Desde ontem eu tô com isso na cabeça. Então, creio que é o Espírito Santo. É. Ah, e- é. É verdade. É. Não, e olha que interessante, tu acha que o Espírito Santo não poderia explicar para o eunuco? Poderia. O eunuco não duvidaria de Filipe. É.
E assim, né, Lindy, assim, ó, a gente, muito, como tu falou, nunca mais o Felipe viu o eunuco, nem se viram, né? E muitas vezes a gente vai entregar uma palavra, já aconteceu comigo, eu não sei o que vai acontecer depois. Isso não é mais responsabilidade minha. Um dia eu estava correndo, eu contei isso numa escola dominical faz um tempo, a pastora Tati, a pastora ainda estava aqui. Um dia eu estava correndo aqui, e aí eu passei por uma senhorinha no muro e eu dei bom dia. Na mesma hora, o Espírito Santo falou assim para mim: por que tu não disseste Deus abençoe? E eu pensei: por que eu não disse Deus abençoe? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu correndo aqui na volta do Havaí. E eu correndo, eu já estava com o meu itinerário todo na cabeça. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu disse, mas como eu vou dizer isso para a mulher? Né? Que ela... Depois eu pensei assim, mas de repente vai ser a única palavra. O que ela vai entender não me interessa, mas se Deus está falando isso para mim, eu digo, eu vou fazer a volta. Eu mudei o itinerário, eu vou fazer a volta. Se ela estiver ali na frente, eu vou falar. Aí eu passei e ela estava. Daí eu parei para falar com ela e eu falei, Deus lhe abençoe, que a senhora tem um dia abençoado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E saí correndo. Aquilo me deu uma paz, porque eu digo assim, ó, o que o Espírito Santo vai fazer com aquele Deus abençoe, eu não sei. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas se ele me moveu aí até ela falar, alguma coisa ele vai fazer, né? E às vezes acontece isso, a gente não faz, porque, mas a gente não tem responsabilidade do que o Espírito Santo vai fazer depois. A gente tem o Espírito Santo te deu uma ordem, vai e faz. O que vai acontecer depois não é comigo, é com ele. De repente, ela precisava dessa ativação para ser movida para alguma coisa, não sei. Mas é sobre isso, assim, às vezes a gente não vai ter todas as respostas e nem tem que ter. E a responsabilidade nossa é fazer aquilo que ele pede. Aquilo que ele já nos deu, aquilo que ele pede que a gente faça. O resto é o Espírito Santo. O resto é com ele, porque ele não precisa da gente. Ele não precisa. Como o eunuco não precisava de Filipe. Mas ele conta com a gente, ele está nos preparando. E aqui, ó, eu até anotei, né, no dia lá, assim, ó. Aqui na Terra é um preparo, um teste para a eternidade, porque lá nós vamos servir, né, também. Lá nós vamos servir. Se preparar para a eternidade, crescer espiritualmente, servir a Deus no céu. Esse é uma... Vamos, importante. Eu acho que vale a pena a gente ler o primeiro parágrafo, que explica bem direitinho. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus, para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Então, são habilidades que ele nos dá para os que creem, né? É sobre isso.
A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Ah, sim. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. E que mais? Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Amém. Tu sabe quando que eu descobri que eu acho que o meu dom... Tu sabe que isso foi uma coisa que me fez ver assim, ó, a minha inclinação do meu dom, assim, né? Do meu chamado, do meu propósito aqui. Porque eu tenho muita facilidade com a comunicação. Quem me conhece sabe. Eu não tenho vergonha, eu falo pelos cotovelos, eu tenho facilidade de me relacionar com várias pessoas, eu tenho essa habilidade, assim, de me mover em diversos ambientes, assim. Me adapto muito bem a mudanças. E aí eu comecei a ver de novo que o Senhor quer me usar nessa área da comunicação, porque é uma habilidade inata minha. Eu não consigo entrar num lugar, olhar para uma pessoa sem dar um bom dia, sem já puxar um assunto. Então, é uma habilidade inata. E aí que eu comecei a ver, então é para esse lado que o Senhor quer me usar. A Mayara que diz que eu sou evangelista. A Mayara diz muito feliz. Hã? E outras pessoas não. E aí vai chegar em outras pessoas. Eu sou mais escandalosa, sou mais assim. Tem pessoas que já não gostam desse jeito, tem pessoa que gosta de uma coisa mais. Todas que?
É, também como é. Com certeza. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Eu gosto. Olha só. Olha que a Rô quer falar, peraí que a Rô quer falar rapidinho. Não, eu só ia falar dessa frase aqui que eu achei muito interessante aqui, ó, que está aqui, ó. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo. É, isso aí. Entendeu? Acho muito interessante isso aqui. Eu gosto do testemunho. Tá. Isso. Onde é que tu tá lendo aí? Me perdi. Dia 31, entendendo sua forma. Aplicando recursos pessoais. Por isso que às vezes eu falo para ti, Lindy, que tu é muito autocrítico, né? E claro que a gente tem que estar sempre vigiando para não virar soberba, mas tu te autocritica muito. Tu te autovigia muito, se existe esse termo. Mas tu tem que lembrar que as tuas habilidades foi o Senhor que te deu também. Então, às vezes, quando tu acha que isso é uma soberba, tu também está ofendendo ao Senhor, né? Não aceitando aquilo que Ele te deu. Claro que a gente tem que vigiar para que isso não nos ensoberbe mesmo. Mas também nem tudo é soberba. Eu tenho É a sala dos projetos. A gente passou pela sala dos projetos. Sim. E o professor expõe, se expõe. E olha como é fantástico o processo, né? Porque como é que tu pode... mas tu vê como é... Exato. E aí, como é do espírito, porque eu tenho essa facilidade de me comunicar hoje, mas lá no colégio eu tinha muita
vergonha, entrava em pânico, eu ficava roxa, vermelha, manchada. E aí essa chave virou no meu curso técnico, que eu disse assim, não, se é uma coisa que me incomoda, que me atrapalha, eu tenho que virar essa chave, eu tenho que pôr. Parece, mas não veio. Hoje eu entendo que não veio, porque se ele quer me usar na comunicação, que é um dom nato meu, como é que eu vou ter esse bloqueio? Eu não posso ter isso. Então, ele trabalha, né? Vai mudando o pensamento da gente, justamente nessa fragilidade da nossa habilidade. A nossa fragilidade não, daquilo que vai contra, né? Que é o inimigo que coloca. Amém. Atropela. Atropela. Mas ali uma da forma ali é usando seu modo de ser, né? É. Não, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Não tu também te podar muito, porque tu vai perder a tua identidade. Mas aí a gente volta para a maturidade dos irmãos. É de essência, né? Entende? Porque tu também não pode se ajustar muito, te colocar numa caixinha para tu ser aceito pelos outros. Porque daí a gente já entra nesse assunto. Não pode perder a essência, na verdade, né? Não pode perder a essência, porque uma vez eu pensei assim, até eu falei lá no meu trabalho, eu digo, não, eu tenho que falar menos. Eu tenho que ser menos. Porque eu já chego no trabalho, falo com todo mundo, já chego rindo, já chego. Tem que ser menos, porque aí tu escuta as críticas. E aí uma colega minha disse assim, uma ímpia, disse assim para mim, se tu ser menos, tu não vai ser tu, ela disse para mim. Ela disse, tu não tem que te preocupar com o que os outros pensam de ti. Tu tem que ser quem tu é. É a tua essência é assim. E é verdade. Porque a gente é luz. E quando tu chega. Hoje eu entendo isso. Que a gente é luz. Então, quando tu chega à luz em algum lugar que está escuro, vai incomodar. E sabe que interessante que o meu nome, quando eu fui pesquisar a origem do meu nome significa ir para iluminar. É luz, justamente luz. Eu achei muito interessante. É muito interessante. Deus, o nome. Aonde nós vamos? Gente, e esse livro mudou muito a minha visão sobre mim mesma. Esse livro virou muito assim, a minha chave justamente. Bom, vocês podem ver, ele está todo praticamente marcado. Porque justamente assim, ó, ele mudou a minha forma de me ver, de aceitar os meus dons, porque a gente não aceita os dons, a gente não usa, e de me entender que eu sou assim. Se eu sou assim é porque Deus me fez assim. E eu só tenho que ajustar algumas coisas. Mas ele me fez assim. E aceita que dói menos. E, é.
dia eu comentei até na oração, o Lindenberg estava, o Lindenberg não perde oração, que o Luciano pediu para entregar uma palavra, né? E eu ainda falei, eu disse assim, gente, eu tinha muita relutância quando, né? Porque o Luciano parece sempre pede para mim, sempre pede para mim. Isso foi bom, porque eu estou sempre com uma palavra, a gente está sempre buscando. E eu ficava muito assim, mas eu não sei pregar, eu ficava me cobrando muito, eu ficava achando, sempre botando defeito, sempre achando que o outro faz melhor. E aí, eu ainda falei pro pessoal, mas assim, o Luciano toda vez me chama, então, eu já entendi que o senhor quer que eu faça isso. Então, vocês vão ter que, vão ter que ouvir do jeito que eu sei, do jeito que eu faço, porque eu não sei fazer, eu não sei fazer. Eu acho que eu não sei. Só que eu vejo que o senhor me pede isso. Então, vai do jeito que eu sei mesmo. Vai do jeito que dá. E o pessoal vai ter que aceitar. Mais ou menos isso. É. Enquanto a Lu estava lendo ali, Lindenberg, e você falando aí, eu estava lendo aqui um parágrafo aqui desse livro, que enquanto ela falava, Deus, né, me direcionou justo para esse parágrafo que está na página 305, né? Sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele, portanto, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar ter uma outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. A Lu estava falando e isso veio aqui na minha direcionada, assim, tchum, sabe? Mas isso, Rosângela, esse livro virou muito a chave na minha vida em relação a isso. Porque isso a gente não fazer aquilo que o Senhor nos fez para fazer é uma desobediência, isso desagrada o Senhor. E se a gente diz que quer entregar a nossa vida para o Senhor, a gente tem que entregar essas fragilidades que a gente tem também, Sim, né? Então, exatamente. Assim, exatamente.
inferiorizado, né? Então a gente tem que ver você, fazer. Muito bom. Sim. É como um trabalho em equipe, lá no teu trabalho em equipe, algo, né, melhor, tipo, no meu trabalho, de acordo com o meu trabalho ali, né, que é uma experiência que eu vivo todo dia. Tipo, eu tenho bastante facilidade em impulsionar um bebê. Eu já tenho mais dificuldade em impulsionar um adulto, por incrível que pareça. Então, quando chega um adulto que eu não consigo fazê-lo, passo aquilo para uma colega que tem mais aptidão àquilo. Sim. Como a colega, às vezes, chega na experiência com um bebê que não consegue, ela passa e eu consigo fazer aquele tipo de trabalho. Então, é uma coisa que cada um tem o seu dom, cada um tem... E é um conjunto que forma um todo. Sim. Exatamente. Porque cada um tem algo que faz melhor, né? Não que faça pior, não é isso, não é que faça pior. É que cada um tem algo que faz melhor. Mais fácil? Mais fácil? Exatamente. Mas eu tenho uma oportunidade de a gente fazer o melhor para que o paciente não sofra de uma forma, tipo, em vez de pegar uma, duas vezes, vai pegar de primeira, porque tem alguém que não tem aquela força, entendeu? É o bem-estar do paciente aí que conta. É isso aí. Áreas de experiência. Agora deu, agora foi. Gravando. Olha que tremendo quando eu acho que é Paulo que fala, né, que a gente deve se gloriar na nossa tribulação, na nossa leve e momentânea tribulação, que isso nos produz um grande efeito de glória, né? E olha que isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, como eu conheço uma pessoa que diz, isso é fantástico. Deus intencionalmente
permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. Então, enquanto tu não aprende que aquela experiência dolorosa é para te capacitar, tu vai passar. Tu vai passar por até tu aprender. Entendeu? Olha só. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento, e isso é maravilhoso, gente, mais arrependimento e mais ressentimento na vida, essas que doem mais, aquelas que você gostaria de esquecer, de esconder, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o seu ministério. Me arrepiei toda agora. Porque, gente, enquanto a gente está passando por um processo doloroso, se a gente crê que todas as coisas na nossa vida são entregues ao Senhor, que Ele governa tudo, como diz Jó, se eu aceitei o bom do Senhor, eu não vou aceitar o que é ruim. Então, assim, quando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. E quando a gente entende que aquele momento doloroso é para Deus nos transformar, a gente passa por ele mais rápido, porque eu já entendi. Senhor, vamos para o próximo. Eu já entendi. Agora, enquanto eu não entendo, e eu quero lutar com as minhas forças, e eu quero fazer do meu jeito, e eu quero... Daí eu vou ficar ali. Eu vou ficar porque o Senhor quer me mostrar a dependência, vira a página. Tem que aprender para subir no próximo nível. Enquanto eu não aprendo aquilo ali, eu vou continuar vivendo aquilo ali. Então, a tribulação ela vai durar o tempo da minha resistência. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu só vou sair desse círculo vicioso. Eu só vou sair desse círculo vicioso. Não é que Deus não me ama que eu estou passando por isso, é justamente porque Ele me ama, porque Ele quer me ensinar. Então, assim, aprende, minha filha, aprende. E isso é assim, ó, isso é na vida, isso é na palavra, a gente aprende na dor. As experiências dolorosas, infelizmente, ou felizmente, não sei, elas nos marcam muito mais. Né? Quando a gente apanha, é difícil a gente esquecer. Quando a gente bate, a gente não lembra. Mas quantas palavras já saíram da minha boca que feriram pessoas? E eu nem sei. E eu nem lembro algumas. Agora, aquelas palavras que me feriram, eu lembro. Eu posso não me dói mais, mas tu não esquece. Até te serve para aprender alguma coisa com aquilo. Mas é isso, assim, as experiências mais dolorosas a gente precisa, porque o ser humano ele só aprende mais fácil, mais rápido nessas horas, na hora de dor mesmo. É o que marca mais pra gente. E aí tem intencional. Isso é intencional da parte de Deus, né? Isso é intencional, porque aqui diz, eu gosto muito de ler o livro, porque não fica só na nossa palavra, né? Mas Deus intencionalmente, porque o Senhor ele não faz nada sem intenção. Tudo, o Senhor criou todas as coisas já sabendo tudo que ele ia fazer, né? Muito bom. Eu acho legal a gente, no próximo encontro, seguir aqui, tá? Não ir para o próximo propósito, porque tem umas coisas bem legais aqui, ó. Eu acho também, porque As verdadeiras ele é intenso, né? Esse propósito é intenso, ele mexe muito com...
poder de Deus na fraqueza, eu acho muito Ali é interessante. o que a Pois é, eu vou entrar em contato. E o que a Lu falou ali é muito intenso mesmo, que está aqui no livro ali, né? Aquele parágrafo ali que ela falou, né? Que Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-la a trabalhar com outras pessoas. Né? Então, é muito interessante, faz você parar para pensar também, né? É. Se analisar. Isso. Porque eu vejo aqui, ó, nesse parágrafo, que mexe um pouco com o nosso egoísmo também aqui. Né? E a nossa dor não é. Você começa a olhar para o outro. Gente, tem muita conversa, tem muito assunto. Né? Você falou de quantas horas ali, mas a gente não vai conseguir mais. Né? Vai ter que voltar aqui, porque tem muito assunto, tem muito o que falar disso aqui. Eu acho que antes da gente ir para o quinto, a gente volta e termina a forma no próximo. Muito bom. Bravo! Amém. Já deu cuidar. Ah, meu Deus. Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, Pai, que tivemos juntos estudando a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas nos dar entendimento e sabedoria a cada dia, Pai, para procedermos da maneira que Tu queres. Muito obrigado por esses momentos preciosos, Senhor. Obrigado porque Tu cuida de nós em cada situação. Obrigado porque Tu transformas o nosso caráter, Senhor, conforme Tua vontade. Faz em nós, Pai, aquilo que Te agrada. Muito obrigado, Senhor, por essa hora que tivemos de comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. E a fotinha linda? E a fotinha, Lindenberg? E a fotinha?